Seja bem-vindo uma vez mais aqui no nosso canal da Apometria na Harmonização Quântica. Eu, Sérgio Oliveira, sou aqui o responsável por esse trabalho e para mim é uma honra ter você aqui. Projeção mental, você já ouviu falar sobre isso? Você já trabalhou a projeção mental? Você já sabe quais são os benefícios que você pode ter com a projeção mental? A gente fala muito sobre projeção astral. Projeção astral é um fenômeno que acontece quando você dorme, né? Você precisa dormir para que haja projeção astral. Então você dorme, o teu corpo astral, ele vai se desdobrar. Nós chamamos isso de projeção astral, chamamos de desdobramento da consciência ou simplesmente de projeção da consciência, enfim, não importa o nome que se dá, o fenômeno é o mesmo. E se você procurar nas literaturas antigas, você vai encontrar esse assunto praticamente em todas as culturas, onde as pessoas chamam isso de sonho. E aqui fica aí uma resposta para aquelas pessoas que querem compreender o que é o sonho, né? O sonho nada mais é do que a projeção astral, ou seja, você sai e na maioria das vezes, por não ter consciência, por não ter informação, não sabe fazer o preparo para isso, você acaba sendo aprisionado muitas vezes, até mesmo clonado, e tem uma vida que vai ter um desdobramento em função desse aprisionamento que você tem no plano astral também. As pessoas que já estão mais espertas, elas usam a experiência da projeção astral para estudar, para trabalhar, para prestar assistência, prestar socorro, né? Nós aqui na Apometria, por exemplo, o nosso primeiro e maior trabalho, quando você começa a entender que dá para aproveitar esse tempo quando você está dormindo, é ajudar as pessoas a estudar um pouquinho, assim que elas tem o seu nível de consciência mínimo que você pode aproveitar, a pessoa já começa a estagiar, né, nos hospitais, nas escolas, nas universidades que nós temos no plano astral. Assim que elas começam a ter já uma consciência um pouco maior sobre isso, que já não corre mais o risco de se corromper, essas pessoas passam a trabalhar nos auxílios que a gente faz à noite quando as pessoas dormem. A maioria das pessoas dormem e não sabem que estão no plano astral e a gente presta um socorro ali. Isso é um trabalho muito gratificante que a gente tem aqui na Apometria, na Harmonização Quântica, tá? Agora, projeção mental. Isso eu falei um pouquinho, passei rapidinho sobre projeção astral, agora eu quero falar da projeção mental. A projeção mental, ela acontece quando você está acordado. Eu falo para as pessoas que estudam apometria com a gente, lá no curso, que o benefício maior que as pessoas têm é a tomada de consciência e o poder que elas têm nas mãos depois que elas fazem lá a sua iniciação junto às nossas escolas da apometria no plano astral e consequentemente elas começam a desenvolver essas habilidades também aqui no plano físico, é entender a projeção mental e poder utilizar isso no seu dia a dia. Então, como é que isso funciona? Geralmente numa meditação, né, nessas frequências que a gente tem, né, dos desdobramentos, as pessoas elas ficam lá tendo visões, elas têm conexões, só que elas estão despertas ali. Nós chamamos isso, né, nesse fenômeno de algumas ativações ou conexões por meio dos corpos sutis. Nada mais é do que um grupo, um conjunto de frequências que são desdobramentos à medida que você vai trazendo, partindo da base mais densa para a estrutura mais sutil. E você vai tendo outras frequências de ressonância, porque todos nós fazemos parte de algo bem maior. Quando isso fica entendido, você tem outras frequências para acessar além do corpo astral. Você vai entender, por exemplo, que o corpo astral, vivendo as experiências do plano astral, da projeção astral, ele é muito limitado, porque ele tem a sua área de atuação. A projeção mental, eu falo que é um assunto para as pessoas que já estão um pouco mais à frente, que já têm uma consciência já mais desperta, porque não é para qualquer um. Esse assunto da projeção mental, ele já é para as pessoas que estão um pouco mais despertas. Talvez você que está ouvindo agora essa mensagem, esse vídeo, é para você que eu estou falando, porque você não entende alguns fenômenos que acontecem com você. Às vezes você está no seu trabalho aqui na superfície, você está com a sua família e de repente a sua consciência sai, você vai se aventurar e de repente você toma a consciência novamente, retoma aquele estado de consciência física e você fala, olha, estou aqui. Foi uma fração de segundos que você acessou uma outra realidade, nem foi projeção astral, porque você estava acordado, compreende? Então isso acontece e tem acontecido muito. Tem acontecido muito nos últimos anos e as pessoas não têm dado atenção a isso. Por quê? Porque a projeção mental não é dita.
poucas pessoas falam sobre isso. Nós temos pessoas que estudam muito, e eu acho que é super válido isso, para alcançar um nível de desdobramento astral consciente, uma projeção astral consciente, mas os benefícios que isso traz para a experiência da pessoa não são tão significativos quanto o esforço que ela faz para conseguir. Às vezes eu saio, eu quero porque quero ter uma experiência no plano astral, só que não estou preparado para aquilo, eu posso ser aprisionado lá. Qual é o benefício que você tem de ter uma experiência no plano astral e depois você volta e está preso aqui na Matrix do mesmo jeito? Então as pessoas, elas gastam energia, gastam tempo, investem ali querendo algo que às vezes em uma outra dimensão, em uma outra frequência, ela mesma bloqueou, falou, você não vai mais fazer isso. Por quê? Porque você já fez e não deu certo. E as pessoas gastam seu tempo, a sua energia, a sua experiência querendo exatamente essa experiência de projeção astral de forma consciente. A projeção mental não, você vai treinando isso e você começa a entender que você pode estar aqui lúcido, conversando, e por meio da sua imaginação, vou usar essa palavra aqui, você consegue acessar outras frequências, outras estruturas. Uma forma bem lúdica para exemplificar isso, dessas outras frequências, é quando você pensa, por exemplo, que você desdobra, que você está saindo, né, que você está subindo holograficamente os corpos, né, que você tem várias camadas, e na verdade não é isso. Eu gosto de trazer o exemplo de que você pensa como se você tivesse várias partes suas, né, que algumas teorias dizem que o nosso campo, né, o campo eletromagnético que envolve o nosso corpo físico por meio do cardíaco e etc, também o chakra básico e a conexão energética, ele chega a ser 8 metros de diâmetro, né? Então você está ao centro e tem 4 metros para cada lado. Então imagina que nessa estrutura, pensando assim para ficar mais didático para você entender, os teus corpos estão aqui também. Não é obrigatoriamente uma estrutura que você vai subindo. Você pode ter todos aqui e você, à medida que você avança, você consegue ter consciência da conexão desses corpos. Basicamente 32 corpos nessa estrutura que nós estamos de Nebadon. Imagina você tendo 32 consciências suas, 31, né, que você é uma aqui no físico. E você vai acessar isso. Isso é projeção mental. Agora, pergunta número 1. A tua mente está pronta para essa informação? Você consegue avançar? Você consegue alcançar um pouquinho do que eu estou falando aqui? Porque a tua glândula pineal, se você tem já essa curiosidade, por exemplo, a tua glândula pineal, ela vai sofrer uma aceleração no seu desbloqueio, na sua descalcificação gigante. Por quê? Outra informação, muitas pessoas, eu quero mudar minha alimentação, eu vou mudar isso, mudar aquilo, porque eu quero que a minha pineal desbloqueie. Tua pineal não vai desbloquear simplesmente porque você vai mudar a alimentação, vai parar de consumir água com flúor, não é isso, não é só isso. Você precisa ter cognitivamente consciência do para onde você vai com essa informação. Então eu estou aqui dando uma resposta para aqueles que estão atentos e sabem do que eu estou falando, que muitas pessoas vêm buscando há anos. Se você ativa a tua projeção mental, se você deixa isso um pouco mais claro, os resultados vão chegar para você à medida que você consiga compreender quais são os resultados que você está buscando. Não é tão assim, não é uma mágica, não é uma magia que você vai estalar os dedos ali e a coisa vai acontecer. Você precisa minimamente estar preparado de forma consciente para que isso aconteça. Então você tem, em linhas gerais, o teu corpo mental inferior e o mental superior, que é o que a gente chama aqui de corpo, mas são frequências, onde você pode sim começar a experimentar esse fenômeno. Mas vou deixar uma outra informação aqui. Com a projeção mental, muita gente fala sobre a barreira de frequência, e eu também falo, que nos impede, que nos aprisiona de acessar outras informações. E impede mesmo, mas impede o corpo físico. Quando você tem, por exemplo, uma experiência em uma nave, quando você tem uma experiência, por exemplo, com um mentor, com um ser mais elevado, com uma consciência que você até fica duvidando se aquilo foi verdade, é a tua estrutura mental que está avançando. É uma outra estrutura frequencial sua. Consegue alcançar o tamanho desse assunto que a gente está falando aqui? Então, às vezes você já está tendo resultados no teu processo, no teu projeto de despertar consciencial, na tua experiência física, né? E às vezes você ainda não tinha essa informação de que aquilo que você está vivendo no seu dia a dia, nas suas experiências aqui, você que é terapeuta, por exemplo, que você tem experiências fantásticas, às vezes atendendo seus clientes, aquilo que você está vivendo lá é projeção mental. E aí, quando você tem consciência disso, você vai ajudar o teu cliente também, porque às vezes quando vocês estão entrelaçados no mesmo campo ali fazendo atendimento, o teu cliente relata também. Ele, olha, eu tive uma experiência assim, assim, assado. E na maioria das vezes, né, eu falo por experiência própria, os clientes eles não conseguem desconectar 100%. É um ou outro que se sente mais à vontade lá na sala, na terapia, e que consegue ter uma projeção astral, que é dormir para, né?
Agora, na maioria das vezes, eles têm uma conexão por meio da estrutura mental, eles conseguem fazer isso. Então, você como terapeuta, essa informação talvez possa te ajudar também, independente do tipo de terapia que você aplica. Você pode acessar, porque é simplesmente uma frequência que se atinge. Então, eu quero deixar registrado aqui esse vídeo, porque nós vamos começar aí trabalhar um pouco dessa informação nos nossos canais, né? Então, mais uma vez, eu sempre gosto de deixar aqui o nosso site, o nosso Instagram, o Telegram, tem os links para você nos acompanhar, se isso faz sentido para você, se esse assunto faz sentido, porque às vezes você está gastando tanta energia, tempo, às vezes até recurso financeiro para querer alcançar, para querer atingir uma experiência no corpo astral, sendo que você já está vivenciando uma estrutura na projeção mental e lá você vai descobrir que você mesmo falou, olha, você não vai mais ter projeção astral, por quê? Porque você já se complicou em outras experiências e isso não deu muito certo e agora você não vai fazer. E para que você não tenha aí essa frustração no teu processo, né? De repente a projeção mental é para você acalmar o teu coração, entender que tem outras possibilidades de vislumbrar o que está além aqui dessa matriz de controle, onde muitas pessoas acham simplesmente que tudo é negativo. Não é tudo negativo, é só uma experiência. E você entendendo como viver a sua experiência, você vai viver aqui os dias, o tempo que for necessário para você, mas de uma forma totalmente diferente da que você tem vivido até então, ok? Uma vez mais agradeço você, obrigado por estar aqui no nosso canal, se inscreve, compartilha, deixa seu like aqui pra gente e vamos seguindo junto a nossa jornada e rumo a um despertar consciencial cada vez mais autônomo. Você é mestre do seu destino, você é capitão da sua alma e para mim é uma honra receber você aqui no nosso canal. Um abraço.